Está na hora de falar a verdade sobre a realidade das mulheres. E eu vou falar. Eu estava aqui escrevendo um texto colocando em tópicos para escrever um texto, e eu falei, é melhor eu fazer um vídeo. A realidade das mulheres, não é exatamente o que é mostrado. Não é exatamente aquilo que gostaríamos que fosse. Claro que existe uma realidade que caminha paralelamente. Uma parece que é um mundo glamuroso. A outra, o paralelo, é completamente o oposto deste primeiro lado. Tem todo um movimento, e que eu acho que é genuíno, é justo e é necessário, aí das mulheres, só que não é o bastante, não é o suficiente, e não é exatamente aquilo que parece ser em grande parte das vezes e das ações e dos momentos. Fala-se muito em empoderamento. Quem me segue sabe que eu não gosto desse termo, porque lá no começo, quando ele surgiu, ele tinha assim um valor, que era o valor de empoderar, de trazer poder para si, para as mulheres, e depois acabou sendo banalizado e tudo passou a ser empoderada. Então você coloca uma roupa bonita, a outra vira e fala, nossa, como você está empoderada, né? Você muda o corte de cabelo, uau, que empoderada. Tudo virou empoderada, e quando tudo vira nada de vez. Então o termo esvaziou-se em si. Então, essa questão de empoderamento já se perdeu pelo meio do caminho. Responsabilidade de quem? Eu poderia falar culpa de quem, mas eu vou começar a atribuir, dar nome aos bois de fato, que não é culpa, é responsabilidade. Então, o que dá certo e o que não dá certo é responsabilidade. E a gente precisa aprender a responsabilizar cada um no seu cada qual, colocar cada coisa no seu lugar certo. E esta questão é nossa, não é do outro, não vem dos homens, não, é nossa. A gente que esvaziou o que parecia ser algo interessante. Vivemos uma realidade de milhões de mulheres e uma parcela pequena que tem este conjunto de poder, de glamour, de capitais, capital intelectual, capital social, capital financeiro, e capital, o social network, e todos os outros capitais. E a imensa maioria não tem absolutamente nada deste capital. Se pegarmos os números, né, estatísticos, e separarmos, a gente vai ver que o número de pessoas, mas aqui eu quero falar de mulheres, que tem poder aquisitivo, poder cultural, intelectual, social, ele é ínfimo diante da grande parcela, da grande maioria. A realidade é que sim, vivemos em uma sociedade misógina, etarista, classista, de classe, sim. Temos a questão das violências todas, violência doméstica, violência familiar, violência patrimonial, violência psicológica, física, sexual e por aí vai. E um rol gigantesco de discriminações várias e muitas. Esta é a realidade da mulher. E as realidades no plural, elas são distintas, bem distintas, amplamente distintas. Temos de um lado, mulheres empoderadas, vou trazer esse termo para simplificar, e do outro lado, que é a maior parte, de fato, das mulheres na nossa sociedade, são mulheres pouco escolarizadas,
sem acesso à arte, cultura e educação. E aí você vai dizer assim, ué, mas tem muita coisa gratuita. Você vai dizer assim, tem educação gratuita, arte e cultura tem todos os dias, em todos os cantos, pela cidade inteira. Principalmente, e eu comecei aqui traçando um paralelo, pensando em grandes cidades, em capitais, em metrópoles, que já é desse jeito que eu estou falando. Imagine, então, lá nas regiões mais afastadas, né? Estados e capitais em regiões em situação bastante delicada. Então, aqui tem eventos, arte, cultura, em São Paulo, capital, gratuitas todos os dias da semana. Mas quem é que pode ir? Quem está trabalhando não vai. Mas trabalha de dia e o evento à noite? Quando você acorda às 4:30 da manhã, às 5, você pega 2, 3 ônibus para ir para o trabalho, 3 para voltar, você trabalha o dia inteiro. Quando você sai, você só vai. Você nem se dá conta de como é que você chegou onde você chegou. Quando você vê, você nem parou para pensar como você chegou até o ponto de ônibus, até o metrô, até o trem, até a sua casa. Porque vai tudo no automático. Porque você já está anestesiada. De cansaço, de fome, de sono, de preocupação, de tudo. Desculpa. Vai para evento, coisa nenhuma. Você quer banho e cama. Só que não é assim. Porque este grupo de mulher que eu acabei de descrever, elas ainda vão chegar em casa e vão preparar o jantar e a marmita para o dia seguinte. É isso. Vão pôr a roupa para lavar ou vão estender a roupa no varal. Vão dar uma ajeitada mínima na casa. E aí sim, vão tomar um banho, comer algo rápido, que muitas vezes nem é algo tão saudável ou com os nutrientes, proteínas, vitaminas, enfim, com a nutrição de fato necessária. Por quê? Porque às vezes, e muitas vezes, e a realidade de uma imensa maioria, não dá. Tem muito carboidrato e nada de proteína. Por quê? Porque proteína custa caro. Sabe? Então, falta tudo. Aos finais de semana, bom, nós acompanhamos aí, né? A grande questão da jornada, da mudança de jornada, 6x1. Hoje mesmo eu estava num grupo e a moça falou, eu trabalho 6x1 e às vezes 7x0. Essa é a realidade. Então, nem no final de semana essas pessoas vão sair para arte, cultura e seja lá mais o que for, porque também estão trabalhando. E um único dia de folga, entrando na questão do 6x1, ela vai limpar a casa, vai ao supermercado, à feira, enfim, ela trabalha mais do que todos os outros dias, se é que dá para trabalhar mais do que já trabalha. Então falta tudo. Essas mulheres, elas estão adoecendo. E a gente sabe que pessoas adoecidas adoecem pessoas, a família, enfim, todo o entorno. Mas ainda continuamos falando de empoderamento. Quando a maior parte da população feminina, maior e é maior em muito maior, esses números, ganha um salário mínimo,
um salário mínimo e meio, pega, como eu já disse, 4, 5, 6 conduções por dia, né? 2 ônibus e um metrô, 2 ônibus e trem, 3 ônibus para chegar no trabalho e depois para voltar, a mesma situação. Trabalha preocupada porque não tem com quem deixar os filhos, falta creche, falta cuidados, todos os tipos de cuidados. E a gente tem do outro lado uma ínfima parcela de mulheres, eu vou etiquetar aqui, nós temos meia dúzia de Barbies que vive nesse universo de aparência, de cuidados todos, né? De procedimentos, de tudo que você possa imaginar. Então nós temos meia dúzia de Barbies e milhões de mulheres que sequer fazem uma unha, o cabelo, não vão ao salão absolutamente nunca, porque falta tudo. Falta tempo e falta dinheiro. Quando tem algumas moedas, não tem tempo. Quando sobra um tempinho, um feriado, algo, né, a parte ali, faltam as moedas, os tostões. Então, aí a gente volta e entra na questão da sororidade. Fala-se muito em sororidade. Esses dias eu estava em um evento que 99% de um público seletíssimo eram de mulheres, e comentava-se ali, a boca miúda, a questão da sororidade seletiva. Há tempos, assim como o empoderamento, o termo, teve esse esvaziamento que eu comentei aqui no começo, a sororidade, idem. Foi aquele estardalhaço e hoje não se fala tanto. Se fala, tem um paralelo, né, do termo ali, que é a dororidade, é sentir a dor do outro. Eu já passei, sabe, quando fala, eu já passei por isso, eu sei exatamente o que você está passando, que é mais que a empatia e também é mais que a sororidade. E tem esse movimento aí que muitas já estão falando, estudando, enfim, entrando nesse universo a sororidade, ela também está diminuindo. E mais importante que isso, da diminuição ou não, a sororidade, ela tornou-se seletiva. Teve aquele boom e depois ela foi se mostrando de fato a que veio, que é o que sempre foi, que é uma realidade que as mulheres disputam entre si. Isso é um fato. Isto é um fato. Tanto é que é dito desde sempre que as mulheres se vestem para outras mulheres. Ela não se veste para ela, nem para os homens. Se veste para... Não, ela não se veste para chamar atenção de homem. Ela se veste para outras mulheres. Tem esses discursos frequentes. E então nós temos a sororidade seletiva. Essa sororidade seletiva, ela é por etiquetamento, ela é por classe. E eu quero trazer aqui uma reflexão, um questionamento. Quantas mulheres realmente saem de seus duplex, triplex, nos jardins, Perdizes, Jardim Europa, Panambi, Jardim América, e vai lá nos extremos, sabe? Extremo norte, leste, sul, para fazer de fato alguma coisa, para ajudar outras mulheres, de fato. Não estou falando em campanhas, em projetos para ir uma vez ao ano. Também não estou falando em mandar o Pix, enviar o Pix. É ir. É muito diferente quando a gente
contribui financeiramente, claro que é de extrema importância, inquestionável isso, mas é olhar a realidade. É muito diferente a gente olhar um gráfico no computador, né, num telão, num evento, olhar gráficos, ouvir histórias, enviar dinheiro. Isso tudo é muito necessário, extremamente necessário. Mas estar ali, sabe? Visita in loco é outra história. É outra história. Eu estou em vários universos. Então, de mulheres de classe social alta e pouquíssimas, raríssimas, eu vejo, de fato, fazendo algo neste sentido que eu trouxe aqui a reflexão. Eu vejo mulheres carentes, falando da maioria, assim, né? Desse perfil que eu tracei aqui. Mulheres carentes, sozinhas, com medo de tudo. Medo das violências, medo de ficar sozinha, medo de encontrar alguém e sofrer algum tipo de violência, ou o próprio partir o coração. Mulheres cheias de cicatrizes, remendadas por inteiro. Carência nível máximo. E eu estou falando porque eu vejo, eu acompanho todos os dias, literalmente. Jornada 7x0, 24x24. Estou aqui, inclusive, olhando aqui para a tela, vendo um caso, um de centenas por dia. Que as mulheres se mostram, e por isso eu falei, eu ia escrever, depois eu falei, melhor não, mais rápido, eu fazer o vídeo, que é essa questão do empoderamento e de mostrar que tá tudo bem quando não está. E o que me fez estar aqui com este vídeo é um caso que, brevemente aqui, um resumo aqui, um homem que foi embora, largou a mulher, e aí ela atrás que o homem abandonou. Então, pelos termos, a gente já vê como aquela mulher está. Eu me separei, eu me divorciei. É uma coisa. Eu fui abandonada, a gente já vê qual é a dinâmica que ela traz. Sabe ela com ela? Ele abandonou a família. Foram casados por 20 anos, 2 filhas. E ele me abandonou. Ele me abandonou. Ele me abandonou significa que ela se sente abandonada. Como é o sentimento, o comportamento, as atitudes, os pensamentos de uma pessoa que se sente abandonada? Não é? É diferente de uma que fala, o meu casamento acabou, seguimos, vamos adiante, né? Cada um pro seu canto e vida que segue. Mas, quando eu falo, estou abandonada, fui abandonada, aí a ferida é mais difícil de cicatrizar. E aí ela diz que já faz tanto tempo aqui, X anos. E olha só, é aqui que eu falo que mostra uma coisa, mas não é. Diz que está bem, seguindo a vida, bloqueei em tudo, não quero de volta, mas queria que ele sentisse na pele. Porque parece que ele está bem. Bom,
A gente tem nitidamente aqui a questão da lei do retorno, da vingança. Eu quero que o outro sinta. Quando eu quero que o outro sinta, eu estou ainda vivendo aquilo, né? A gente até tem aí a questão do divórcio energético. Não teve. Porque se eu ainda fico pensando, desejando, ainda mais quando é dito, não quero, não tenho contato, bloqueei, excluí, deletei, fiz tudo e mais alguma coisa, mas eu quero que ele sinta na pele. A pessoa está ali vibrando, né? Tem ali a energia de... É aquela pessoa que dorme e acorda pensando, deixa eu abrir os olhos, levantar, pegar o celular aqui, bom, tá bloqueado, mas enfim, ter algum tipo de notícia, algum informe de que a pessoa se deu mal. Todo dia é acordar torcendo para uma notícia de que a pessoa se deu mal. E o se deu mal nessa situação só pode ser um, né? Porque a pessoa quer nitidamente a vingança, a lei do retorno. Ela quer que a outra pessoa sinta na pele a dor que ela sentiu. Tem vida essa pessoa? Não. Mas aí vem assim: estou seguindo minha vida, virei a página, acabou. E sou empoderada. A questão é a seguinte: quando a gente vê uma situação dessa, o que fica é o seguinte. Eu vou colocar queremos, né? Porque é uma realidade de uma grande parcela de mulheres. Eu lido com esse tipo de situação todos os dias. Cadê o empoderamento? Se eu durmo e acordo pensando que eu quero que o outro sinta na pele o que eu senti ou o que eu sinto. E aí a gente diz, sou empoderada. Já virei a página, segui a vida. Como assim? Tá querendo mentir pra quem? E a pior mentira, já diz lá a música, né? A pior mentira é a mentira que a gente... Ou é um poema, sei lá. É a mentira que a gente conta pra nós mesmos. E aí o que acontece com essa mentira que a gente conta pra nós mesmos? É um conflito. Vai ter sempre um embate entre o que eu falo, o que eu penso e o que eu sinto. E isso vai travar, vai me impedir de realmente virar a página e seguir em frente. É exatamente essa situação. Então, o que eu vejo, isso tudo, algumas pessoas vão entender com um tom de crítica, enfim, mas é um tom de trazer reflexão mesmo, né? O que vocês querem? O que a gente quer? Precisamos diminuir as expectativas, não é bem expectativa que eu quero trazer, mas diminuir essa questão de eu posso, eu faço, eu aconteço, só que é da boca para fora. Não tem um alinhamento, não existe sincronia entre o que eu penso e o que eu sinto. E se não tiver, pode fazer o que quiser. Vai nadar e vai morrer na praia. É simples assim. Então esse discurso todo de somos empoderadas, quem? Meia dúzia? Somos quem? Qual é a parcela que realmente consegue se cuidar, né? Cuidar de si. Ir ao cabeleireiro, academia, fazer as unhas, fazer o cabelo. Eu não tô falando nem de 3 vezes por semana, de uma vez por semana, nem uma vez por mês.
A minha manicure, ela fala que tem gente que chega lá, principalmente nessa época. Uma vez ela disse assim, nossa, fiz uma cliente que tinha pé, tô cansada, dor nas costas, o quê? Falei, por quê? Ah, peguei uma cliente com pé de Natal. Falei, pé de Natal? O que é pé de Natal? Aí ela falou, pé de Natal é aquela que só vem uma vez por ano. Na época do Natal. Fazer as unhas. Cabelo de Natal é aquele que só vai uma vez por ano. Tingir, hidratar, cortar. Uma vez por ano porque sai o 13º? Porque é realmente festa, uma época festiva. Poderia esmiuçar isso em tantas outras questões. E eu tô falando aqui de meia dúzia de mulheres que têm cuidados, inclusive com alimentação, que pode ter esse cuidado com a alimentação. Outras vão comer o que o dinheiro consegue pôr na mesa. Esses dias estava conversando com uma pessoa e ela disse, eu fui ao médico e nutricionista, endócrino, enfim, me passou uma dieta, mas eu não consigo comprar esses produtos, esses alimentos. É tudo muito caro, foge ao meu orçamento. Então, quando a gente olha essa realidade, e de novo, eu estou falando, trazendo essas questões com o olhar de São Paulo, capital. Eu não tô nem falando lá norte, nordeste, sertão. E basicamente também é um olhar mais centralizado. Não tô falando lá do extremo norte, extremo sul. Que a gente não pode nem falar extremo sul, tal cidade, tal bairro, porque vão dizer que... Porque hoje a gente não pode dizer nada também, né? E quando a gente não pode dizer nada, porque as próprias pessoas envolvidas, no caso as mulheres, elas se sentem ofendidas, como é que a gente sai dessa situação? Como é que a gente para de mentir para si mesma? Quando a gente não enxerga que tudo importa. O que eu visto, onde eu moro, o que eu como, a minha ambiência, meu ambiente, claro que vai interferir. Tem aquele ditado que dá pra gente desenhar o mundo com o olhar dele, né? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso nada mais é que o capital social, o networking. E diga seu CEP, o CEP da sua residência, que eu te digo quem tu és. Raras exceções. Esses dias eu fui marcar liguei no convênio para fazer um exame. E aí, tinha visto lá no site e tal, que eles vinham colher em casa, né, os exames. Liguei e tal. E aí a pessoa falou assim, a primeira pergunta... Claro, eu já tinha feito lá o atendimento eletrônico, o número de convênio, mas e aí eu falei, o que queria, quando foi para uma pessoa de fato me atendeu, não um eletrônico, eu falei, eu quero colher os exames residenciais, em casa, né, na residência. A primeira coisa que ela me disse foi, aí eu falei, quero saber se tem agenda para dia tal. A primeira coisa que ela me disse antes da agenda foi, antes de te dizer a agenda, eu preciso saber qual é o seu CEP. Eu falei, o CEP? Ela falou assim, porque a gente vê se tem um atendimento pelo CEP. Eu falei, não, mas esse plano
ele cobre. Ela falou, não, o plano cobre. Mas a gente precisa saber o CEP. E aí eu até comentei aqui em casa, falei assim, de repente você tem um plano super bom, de alguma maneira, né? Você é um dependente no plano, você tem um plano pela empresa, seja lá como for, não importa. Mas ou você mesmo paga, enfim, mas você mora, eu sempre falo do CEP, né? Mas você mora num CEP que não é o CEP que julgam, que entendem que é uma área que dá para ser atendida, vou dizer assim. E depois eu fui ver, não é só a questão da distância. Não é só uma questão de quilometragem. Sabe quando a gente pega o Waze não, aplicativo, e cancela, e de repente aparece... Aí você consegue um carro de aplicativo e conversa com o motorista, ele fala, e você chega e fala assim, nossa, eu tava em tal lugar, não conseguia de jeito nenhum, né? Chamava e os carros cancelavam, e o motorista fala assim, ah, porque aquela área já aparece pra gente que é área de risco. É sobre isso que eu tô falando. É sobre isso. Então, quando eu falo de CEP de elite, eu sempre falo de CEP de elite, não é nem supervalorizando um e não o outro, mas é para que a gente... É cair na real, o objetivo é cair na real. Parar de se iludir, sabe? Autoilusão. Para. Precisamos de outro movimento. Outro movimentar, eu digo. Porque esse da sororidade, nós já vimos que ela tá diminuindo e está se tornando, está cada vez mais seletiva. São pares, né? Cada um com seus pares, com seus iguais. Só que se os iguais ficarem com os iguais, vai continuar do jeito que está. O CEP de elite e o CEP lá. Nas franjas para lá das franjas da periferia. Onde os recursos não chegam. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, recente. Uma boa profissão, escolarizada, ganha bem, mas mora mal. E ela disse, ai, Gi, eu estou vendo de mudar, preciso mudar da minha região. Porque... E aí ela foi pontuando as dificuldades de transporte, de até mesmo em um encontro vai conhecer alguém e a pessoa pergunta, sempre pergunta, né? Onde você mora? E a gente sabe que, a depender de onde você mora e onde a outra pessoa mora, de repente um mora nos jardins, o outro lá nas franjas da periferia, e vai dizer, ah, tá. E esse tá já é... E hoje é tudo muito instantâneo, né? O sim, o não é instantâneo, nem temos mais o talvez. Não temos nem o próximo café. Um detalhe faz toda a diferença para ser a linha, a divisória de fato, né? Entre temos o próximo café ou não. E de repente, um CEP faz com que não tenha o próximo café. A gente tá vendo aí, eu maratonei e o documentário do Senna, do Ayrton Senna,
E toda a polêmica que chegou aí às redes sociais, né? Por conta da Adriane Galisteu, que à época namorava com ele, e a família do Senna, que quis eliminar de vez, mas acabou trazendo, parece aparição mesmo, sabe? Aquela que passa assim, no documentário, porque queria tirá-la do documentário. E o que muito se fala desde sempre, né? Que ela era de outra classe social, que ela tinha outra estrutura familiar, que era muitíssimo diferente da dele e que não era compatível. Portanto, era desprezível. A família pensa assim. Não é que ela pensava, ela continua pensando. Mas ele não. Então, às vezes, até mesmo a família interfere. E a gente sabe que não é só questão de relacionamento. É questão também de trabalho mesmo. Sabe aquela coisa de quero alguém que more perto? E aí você mora a 3 horas, 2 horas de distância, aquele emprego dos sonhos, ele vai por água abaixo. Porque você demora 2 horas para chegar ao trabalho. Porque você tem filho pequeno. E aí sempre vem a pergunta: se algo acontecer, quem vai cuidar do seu filho? Se seu filho adoecer? Se acontecer alguma coisa e a escola ligar que você precisa ir buscá-lo na escola? Se você não tem rede de apoio, aquela vaga de emprego dos sonhos também não vai ser sua. Essas perguntas também sempre me faziam. Só que eu tinha sorte, quando meu filho era pequeno, que ele estudava na mesma... Eu lecionava quando ele era pequeno. Ele estudava na mesma escola que eu lecionava. Então, eu estava ali. E eu tinha sorte, graças a Deus, amém, papai do céu, de ter rede de apoio. Então, raras as vezes, raríssimas mesmo, foram as vezes que eu não fui trabalhar porque meu filho estava doente. E ainda assim, as raríssimas vezes que isso aconteceu, foi por preciosismo meu. Não porque não tinha com quem deixá-lo. Mas eu sei que eu sou uma em milhões que tenho, olha, uma situação tão banal, ser chamada de privilégio. Eu tive esse privilégio de ter rede de apoio, de ter tudo isso. E quem não tem? Também não tem creche. A creche, o horário da creche, a creche abre depois do horário que as mães têm que sair para trabalhar e fecham antes do horário que a mãe chegaria para buscá-lo. E aí é aquela coisa do primeiro emprego, né? Preciso de alguém com experiência. Mas como que a pessoa vai ter experiência se ninguém dá a oportunidade do primeiro emprego? Então, são coisas que a gente olha e fala, não bate. Isso aqui não casa de forma alguma. Então, a gente precisa repensar todos esses detalhes e parar de, sabe, com essa sororidade seletiva, ou tem ou não tem. Essa é a verdade. Ou a gente fala de sororidade, aplica de fato, ou vamos banir logo isso. Porque dizer que tem, mas não tem, ter seletiva só entre os meus iguais, isto não está, não é que não funciona, não vai funcionar, não está funcionando. Então, tem muitas coisas, e o que
tudo isso que eu trouxe, na verdade, é meio que um pano de fundo para mostrar que estamos adoecendo. E isso está parecendo, está assim, sabe, um alerta, não é nem um alerta, é um piscando. Sabe quando tem luzes no céu para mostrar? Por exemplo, ontem no Ibirapuera tinha, né, acho que foi inauguração da árvore de Natal no Ibirapuera, e aí tinha aqueles canhões de luzes no céu. É isso, é para sinalizar, olha, estou aqui, né? E o meu foco primeiro são nos relacionamentos. Com muitas cicatrizes, muito remendadas. Outras com as feridas abertas, escancaradas. Usaram um termo feio? Arreganhadas. Que não cicatrizam. Por conta disso tudo. Porque quando fala de um relacionamento que foi desfeito, não é só um relacionamento que foi desfeito. Foram sonhos. Muitas vezes, né, teve violências. E aí você vai me perguntar, ué, e você quer o que então, Gislene? Relacionamentos são desfeitos. Pois é. Eu não tô dizendo que não é para não ser. Mas é o que a gente faz, a frase do Sartre, né? O que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente. O que eu faço? É isso. Ao invés de dizer nos divorciamos, a mulher coloca ali, fui abandonada. Pronto. O que mais? Aliás, quando eu atendo e chega exatamente isso, ao invés de falar, eu me separei, eu fui abandonada, mas traz, eu fui abandonada, eu já sei que ali eu vou ter 10 vezes mais trabalho. Eu vou ter que criar outras estratégias de atendimento, porque não é simplesmente eu me divorciei, eu me separei, né? Mas eu fui abandonada, eu já sei que ali traz todo traz uma bagagem daquelas pesadas, difíceis de serem carregadas. Então, tudo começa por aí. E quando a gente, falando como profissional, né, como o olhar técnico, uma palavra dessa, a gente já vê que já reconhece ali o que está por trás. Uma palavra dessa, fui abandonada, é a ponta do iceberg. Mas o profissional, ele sabe tudo que tá ali, né, na parte de baixo. É sobre isso. O que queremos nós, mulheres? O que a gente quer? Continuar dizendo que somos empoderadas, investindo uma parcela ínfima, investindo em procedimento, e cada um investe no que quiser. Mas a gente sabe que esta não é a realidade. E se a gente se auto-enganar enquanto mulheres e sociedade, a gente está deixando de enxergar tudo. Porque enquanto cuidar de meia dúzia, ou meia dúzia tiver cuidados, todos, e milhões não tiver, estamos na mesma sociedade. Não vai funcionar. E não é pessimismo, é realismo.
Desça do seu duplex, do seu triplex. Arregace as mangas. E vai lá, em loco, sabe? Pisar no chão de fábrica, aí a gente vai entender a realidade que vivem as mulheres. Que não é essa de influencer, não é essa. Não é essa. E mesmo essa, não é exatamente o que a gente vê. Nem tudo que reluz é ouro. Basta sabermos o que é que a gente quer. Sabe? É fazer. É fazer. Dinheiro é importante. Investimento é extremamente importante. Mas arregaçar as mangas, ir lá, sentir, sabe? Literalmente o cheiro da situação, colocar ali todos os sentidos, tato, olfato, paladar. O choro da criança porque está com fome. Aqueles erros de português, erros crassos. Aquela ausência de saúde que a gente enxerga. Quem está fazendo alguma coisa? Ah, mas tem o SUS. O SUS tinha que funcionar, sabe? Posto de saúde, posto, com exames, com médicos, consulta. De segunda a segunda, 365 dias por ano. Porque muitas vezes é só no domingo e no feriado que essa mulher, ela consegue ir lá fazer um exame ginecológico. Ah, mas ela vai e ela pega atestado. E aí ela é demitida. Essa é a realidade. Políticas públicas. É lindo. É lindo, é lindo. É igual eu estava falando esses dias da LEP, sabe? Da Lei de Execução Penal. É lindo. Você lê, você senta, parece que, para quem gosta, obviamente, né? Parece que você está lendo um romance, sabe? Um poema, aquilo que você se debruça e fala: nossa, a realidade é outra. A realidade é outra, sabe? Quando você, sabe? É outra. Pense nisso tudo. Quem é você nessa história toda? Quem é você nessa história toda? Reflita. Pare de se enganar e assuma as suas responsabilidades. Assuma que você tem sororidade seletiva. Enfim, tudo isso que eu falei. Pense nisso. É sobre isso. Enquanto tiver 1, 2, 10 mulheres, e na verdade são milhões, com essas dificuldades que eu trouxe, misoginia, etarismo, classismo e todas as outras questões, você que está aqui no seu triplex nos Jardins, você é só um grãozinho de areia.
uma sociedade é coletiva. Pense nisso. Mas pense com carinho, muito carinho. Boas reflexões. Você tem uma lição de casa. E quando for fazer agora, né, daqui a alguns dias, as suas metas de ano novo, reflita sobre isso, sobre tudo isso, porque tudo isso impacta a sua vida, a minha também. Você tem uma lição de casa. Eu já fiz. Aliás, faço todos os dias. Inclusive, arregaço as mangas. Você tem uma lição de casa.